E aí pessoal, mais uma aí de circuitos. Então o gerador é considerado ideal e o capacitor já está carregado. Então novamente a gente tem uma situação onde o capacitor já está completamente carregado e vai passar a funcionar como um fio partido. Pergunta-se qual é a carga elétrica no capacitor. Bom, então novamente para descobrir a carga elétrica no capacitor eu preciso descobrir qual a DDP que ele está submetido. E aí eu vou fazer o seguinte, capacitância vezes a DDP entre os pontos B e C vai me dar então a resposta aí que eu quero achar, que é a carga. Então a capacitância eu já tenho, agora tem que correr então para saber qual é a DDP entre os pontos B e C. Então para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu já representei aqui embaixo o circuito em linha reta, e aí eu consigo perceber algumas coisinhas, né? Então está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, o ponto C e o ponto D. Então eu vou tentar descobrir primeiro qual é a corrente que está passando no circuito, para depois pegar aqui, ou de repente esse trecho aqui à esquerda, né? Ou então esse trecho aqui à direita, e calcular essa diferença de potencial para poder descobrir então quanto vale a DDP entre os pontos B e C. Então façamos isso agora. Então vamos começar a pensar o que está acontecendo aqui, né? Aqui eu tenho uma subida de tensão de 12 volts, então a corrente aqui ela vai se separar na corrente 1 e na corrente 2. Então o que eu posso dizer? Então primeiro, vamos lá, a gente vai ter duas equações aqui agora, porque a gente tem uma separação das correntes, né? Então, olhando pelo caminho de cima, vamos lá. Eu tenho uma subida de tensão de 12 volts, depois eu tenho uma descida de tensão, por causa que eu vou passar no resistor de 2 ohms, né? Então isso vai ser menos R vezes I, então menos 2 vezes I1. Depois eu vou chegar no ponto B, eu vou passar pelo ponto 4, pelo resistor 4, menos 4 vezes I1. E vou chegar até o ponto D. E aí eu cheguei no final do circuito, isso é igual a zero. Agora vamos pelo caminho de baixo. Então eu vou ter uma subida de tensão de 12 volts, vou passar pelo resistor de 10 ohms, agora eu vou usar a corrente I2, né, porque eu estou considerando que a corrente que desce aqui o circuito se chama I2. Cheguei até o ponto C, e aí vou passar agora pelo resistor de 2 ohms, né, menos 2 vezes I2, isso é igual a zero. Então a gente pode simplificar essas equações. Aqui eu vou ficar com menos 6I1, é igual a zero, e 12 menos 12 vezes I2, isso é igual a zero. Então daqui eu já posso tirar quanto vale as correntes I1 e I2. I1 vai ser 6 sobre 12, e I2 vai ser 12 sobre 12. Então 6 sobre 12 vai dar... Aliás, 6 sobre 12 não, né? Espera aí. 12 sobre 6. Opa! 12 sobre 6. Passando o 12 para lá, primeiro ele fica negativo, né? E passando o 6 para lá dividindo, então vai ficar 12 sobre 6. Então aqui vai ficar 2 amperes e aqui vai ficar 1 ampere. Aí pronto, eu calculei as correntes que estão passando aí por cima e por baixo do meu circuito. Agora, como é que eu vou saber quanto vale a DDP entre os pontos B e C? Eu vou calcular a DDP entre os pontos A e B, vou calcular a DDP entre os pontos A e C, e aí com isso, sabendo essa diferença de potencial aqui, eu vou poder concluir sobre a diferença de potencial entre os pontos B e C. Por quê? Porque se eu descobrir que aqui tem uma DDP e aqui tem outra DDP, se eu subtrair as duas eu consigo então a diferença de potencial entre os pontos B e C. Poderia fazer a mesma coisa com esse lado aqui do meu circuito, mas eu vou escolher esse aqui porque ele está à esquerda, só por isso. Então vamos lá, qual é a DDP aí entre os pontos A e B? Então a gente vai passar por um resistor de 2 ohms, né? Então aqui eu vou ter uma queda de tensão, passando pelo resistor de 2 ohms, vezes I1, né? Isso vai ser igual a zero, né? Então estou considerando o caminho até o ponto B. E aqui em AC, eu vou ter uma queda de tensão, né? Passando aí, de novo, quem passa aqui embaixo é a corrente I2, e isso vai ser igual a zero. Então daqui eu tiro a DDP entre A e B. Logo, a DDP entre A e B vale 2 vezes I1, lembrando que 1 vale 2, então 2 vezes 2 dá 4, passando para o outro lado, então a DDP aqui vale 4 volts. Aqui 10 vezes I2, I2 vale 1, então 10 vezes 1 dá 10, passando para o outro lado, então daqui eu tiro que a DDP vale 10 volts. Então se eu fizer agora 10 menos 4, eu vou descobrir a DDP entre os pontos B e C, 6 volts. Fica atento aí que eu poderia ter feito 4 menos 10 também e ter achado menos 6 volts. Só alteraria aí se eu estou indo do menor para o maior ou do maior para o menor potencial. Então agora eu posso calcular quanto vale a carga. A carga então vale C, que é 2 microfarad,
que é a capacitância, vezes a DDP. Então vai ficar 12 microcoulombs. E aí eu respondi o item A. Agora ele quer saber qual é a resistência do resistor que deveria substituir o resistor de 10 ohms para que o capacitor não se carregasse. Então, para que esse capacitor não se carregue, para que não passe nenhum tipo de corrente aqui por esse capacitor, a DDP A e B deveria ser igual a DDP AC, né? E aí com isso você teria aí que o valor da DDP em AB menos o valor da DDP AC seria zero. Então se não houvesse diferença de potencial entre os pontos B e C, não haveria corrente, né? E por isso o capacitor não se carregaria, né? Então para que não haja corrente aqui passando pelo meio, você tem que montar uma ponte de Wheatstone, né? Uma ponte de Wheatstone equilibrada, ela não permite a passagem de corrente aqui por essa ligação aqui no meio da ponte de Wheatstone, né? Então, para que isso aconteça, isso vezes isso, né, tem que ser igual a isso vezes isso, né? Então, eu teria que 2 vezes 2 tem que ser igual a 4 vezes R, né? No lugar de 10 ohms, eu estou colocando o R, que é o resistor que eu quero colocar para equilibrar a minha ponte, né? Então, eu vou ter 4 igual a 4 vezes R, então eu vou ter uma resistência de 1 ohm. Então, se você colocar uma resistência de 1 ohm aqui, você equilibra essa ponte de Wheatstone, né? E aí não passa corrente, e aí o capacitor não carrega. Bacana? Um abraço, pessoal.